20, 21 e 22. Quem achou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Olha a fé dessa mulher, né? E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, para que Ele venha nos dar direção, para que Ele venha falar através desse texto que nós lemos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos agora em oração, imbuído de uma fé que ressuscita, uma fé que cura os enfermos, uma fé que é algo que não é aqui terrena, mas sobrenatural. E o Senhor age de maneira sobrenatural. Aqui nesse texto que nós lemos, dessa mulher que estava com enfermidade que a medicina não curava. Em outras passagens do Senhor também fez milagres extraordinários, inaudito, impactando a vida de pessoas e de nações. E até hoje os seus milagres são notórios. Eu mesmo tenho sido testemunha ocular do que o Senhor tem feito na vida das pessoas e na minha vida. Meu Deus e meu Pai, abençoa e fala através da minha boca nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Podeis aceitar, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui reunidos no seu nome. Deixamos nossos lares, deixamos o nosso descanso e viemos aqui para louvar, para bendizer esse Deus poderoso que salva, que cura, que liberta e que leva a pessoa para a eternidade. Amém. Aqui na passagem que nós lemos, na cidade de Cafarnaum, existia ali um líder, um príncipe da sinagoga dos judeus. E esse homem era muito conhecido, não só em Cafarnaum, como em Israel. E ele estava vivendo uma situação muito delicada, uma situação que, humanamente falando, não tinha como se reverter. E ele já tinha, creio eu, conjecturando, visto o que Jesus estava fazendo ali em Israel no seu ministério, impactando a vida das pessoas e salvando e curando de enfermidades e doenças que a medicina não tinha capacidade de fazer. E esse homem, a sua filha única, de apenas 12 anos, ela foi acometida de uma enfermidade mortal. E ele sai ali de Cafarnaum para encontrar o Senhor Jesus. Existia uma barreira religiosa por parte
da sinagoga, do sacerdote, a respeito de Jesus. Uns questionavam que ele era um enganador, outros diz como que pode um homem enganador, mortos ser ressuscitados, aleijados saltar como servo e demônios ser expelidos das pessoas. Isso não é algo humano, mas sobrenatural. Então esse homem, aqui em Mateus não é mencionado o nome dele, mas lá em Lucas 8:40 diz que esse homem era Jairo, era o príncipe, era o principal da sinagoga. E esse homem foi ter com o Senhor Jesus, e ao chegar ali para encontrar ele se deparou com uma grande multidão que se aglomerava ali próximo do Senhor Jesus. E como ele era uma pessoa importante, conhecida, uma grande autoridade espiritual ali em Israel, as pessoas, quando o avistaram, ele abriu alas e Jairo passou ali no meio da multidão e se lançou aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, ao se lançar, pediu ao Senhor misericórdia, pois a filha dele estava indo embora, estava perdendo a vida. E quando ele ali falava com o Senhor Jesus, veio um dos príncipes ali da sinagoga e disse: olha, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha acabou de falecer. Que triste notícia para aquele homem. Mas ali, irmãos, era uma oportunidade para o Senhor Jesus Cristo, ele como Messias, ele como Filho de Deus, ele se dirigiu ali para a casa de Jairo. Ele disse: crê somente que ela estará salva. E ela, ao chegar ali na casa daquela importante liderança religiosa, ela ali se deparou com pessoas que pranteavam, que choravam. Havia choro de carpideira ali na casa de Jairo. E quando ele chegou, que ele procurou pela menina, e ela estava nos aposentos superior, então ele chama ali Pedro, Tiago e João, e chama o pai e a mãe daquela jovem, e ele se dirige para lá, e ele, com a sua autoridade, que sendo Deus, ele ordena que o Espírito volte, e o Espírito voltou e aquela menina reviveu. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, após esse feito, as pessoas se impactaram. O seu nome, ele foi ali divulgado em todo Israel. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele iria lá para a casa de Jairo, irmãos, tudo que o Senhor Deus faz, ele faz com propósito. Nada dele, lá no caminho que ele passa, o lugar que ele vai, ele tem um propósito ali na vida das pessoas. E quando ele se dirigia ali para a casa de Jairo, uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo com fluxo de sangue. Você imagina a mulher quando ela menstrua, naqueles dias, para quem é marido, eu mesmo sei, quando a Diana, acontece na vida dela,
Os irmãos que é casado também sabem. Ali muitas vezes as mulheres ela muda de humor, né? Ela passa a ficar um pouco assim, mas a gente sabendo disso, a gente fica calado e deixa aquilo passar. Agora você imagina, irmãos, uma mulher há 12 anos que ela sofria com esse estancamento, e nos diz a palavra de Deus que ela já havia gastado todos os seus recursos. A Bíblia não diz o nome dela, não diz se ela era uma mulher rica, mas os recursos que ela tinha sido gastados através, né, da medicina naquela época. Ela procurou recursos em todas as áreas, né, e não encontrou. E ela ficou sabendo, né, dos feitos do Senhor Jesus Cristo, e que Ele estaria ali naquelas redondezas, naquele momento. Então ela se dirige para lá, imbuída numa fé, imbuída numa convicção, numa certeza que se ela tocasse só nas vestes do Senhor Jesus, ela ficaria curada. Glória a Deus, E aquela aleluia. mulher, ali no meio daquela multidão, ela vai, toca ali na hora, no vestido, na roupa do Senhor Jesus Cristo, e prontamente aquela mulher recebe a cura. E após ela tocar, o Senhor Jesus Cristo diz: alguém me tocou. Aí o apóstolo Pedro, ele diz: mas Senhor, a multidão te aperta, aqui tem muitas pessoas aqui reunidas, e o Senhor ainda fala que alguém tocou. O Senhor Jesus Cristo sabia, irmãos, sabia da necessidade daquela mulher, e sabia também que ela já havia 12 anos que padecia por essa enfermidade. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, se tremendo, ela lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, e ele diz: vai, minha filha, pois a tua fé te salvou. Aquela mulher, irmãos e irmãs, vivia à margem da sociedade, ela vivia, né, separada do convívio das pessoas, e aqueles que tocassem nelas era considerada imunda. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz separação, né? Não fique sabendo você que nem todo mundo é filho de Deus, são criaturas, mas aquele que Ele separou, que aquele que Ele chamou com o propósito de eu e você sermos instrumentos, e no nome dele obras maiores Ele fará através da nossa instrumentalidade. Glória de Deus, aleluia, Jesus. Então, aquela mulher recebeu uma grande bênção. E hoje, no mundo contemporâneo que nós vivemos, muitas pessoas, elas são acometidas de enfermidades, de doenças incuráveis, que por mais riqueza, por mais prata e ouro que essa pessoa tem, essas riquezas, através do mundo moderno e da medicina moderna, do mundo atual, elas não são capazes de curar. Mas eu e você temos visto e temos sido testemunhas
tem que submeter ao nome do nosso Senhor Glória a Deus. Jesus Cristo, Aleluia. porque no nome dele há poder no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando ele chegou ali na casa de Jairo, ele achou aquelas pessoas chorando, e ele disse, né? Não chores. Seria algo inapropriado, né? Seria algo, né, até incompreensível. Você está ali no lugar onde há morte, onde aquela jovem de apenas 12 anos, mas as pessoas ali não sabiam. Quem estava ali, ele tinha o poder e tem o poder de ressuscitar e transformar a vida da pessoa, porque ele é a ressurreição e a vida. E aquele que esteja morto, quando crê no nome de Jesus, ele vai reviver. Glória a Deus. É isso. Agora as pessoas não valorizam, né? Não valorizam esse Deus que nós temos, esse Deus que transforma a vida das pessoas. O diabo, ele tem oferecido pratos, né? Há poucos dias eu falando com um pastor amigo meu, que é daqui de Anápolis, ele disse que Anápolis é uma das cidades que tem mais desviado, né, no Brasil. Muitos e muitos anos atrás, quando eu residia ali na cidade de Niquelândia, eu vim comprar um veículo aqui, naquela oportunidade, e o dono da agência disse que Anápolis tinha mais de 65%, né, de evangelho, né? Você vê, 20, quase 30 anos depois, era para ter avançado muito mais. Mas as pessoas, né, muitas vezes, pelos seus projetos, né, não têm alcançado. A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E muitas pessoas, elas chegam na igreja com a vida toda destroçada, e elas querem que do dia para a noite o Senhor Jesus Cristo venha mudar todas as áreas da sua vida. Não é assim, irmãos. Existe um tempo, né? E você pode ter certeza que aquele que permanecer na casa do Senhor, na hora do Senhor, no tempo do Senhor, a vitória vai chegar nas suas mãos, não tenha dúvida. O que você precisa, o Senhor Deus, Ele vai te dar, mas Ele não vai te dar o que você quer. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, tem pessoas que no sentido financeiro elas não têm estrutura, elas não têm capacidade, né, de o Senhor abençoar na vida financeira, porque se fizer isso, elas vão fazer besteira, vão se desviar e vão se destruir a própria vida. Então o Senhor Deus, Ele quer o melhor para nós, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. Amém. Mas muitos, eu não sei se eu já contei aqui, quando eu morava ali em Niquelândia, tinha um empresário lá, o Gilberto, nascido e criado na igreja, era obreiro da igreja. O seu pai foi vice-prefeito, mas ele começou a trabalhar numa empresa e depois se tornou ali, né, um gato, como eles falam. E ali aquele homem, ele veio ser um grande empregador, ele empregava mais de 60 pessoas. Mas na medida que ele foi enriquecendo, carros novos, casa boa, dinheiro, ele foi se afastando do Evangelho, até chegar ao ponto que ele se desviou-se do Senhor e começou uma vida dissoluta nas bebidas, nas farras. Eu mesmo tive um aniversário lá na casa dele, que eu acho que nem todo deputado faz uma festa igual ele fez naquele dia, regada de bebida, muita comida. E ele comprou um jet ski, estava ali no lago de Serra da Mesa, ele bêbado, desequilibrou do jet ski, o jet ski fez um golpinho, bateu na cabeça dele, foi embora, partiu
para a eternidade sem Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso. Às vezes a luta vem, né, para mim e para você, mas exige de nós uma perseverança, né, uma confiança. Nós temos que confiar. E aquele que nos chamou, ele nos garante. E ele, irmãos, ele é dono do ouro e da prata, e todo o poder está nas suas mãos. Amém. E ele sabe o que é bom para mim e para você. Aleluia. E ele sabe das nossas estruturas. Verdade, né? Deus. Então, se você ainda não alcançou seus objetivos, seus projetos, ainda não fluiu, você pode ter certeza que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Né? Que Deus abençoe, irmãos, irmãs, por essa palavra, que fique com essa palavra que o Senhor falou aqui nessa noite. Né? Assim como ele fez com a filha de Gaio, aquela menina de 12 anos, que estava, creio eu, conjecturando, ele estava preparando ali, que sabe, uma festa de aniversário de 12 anos daquela menina. Encontra outra no sentido contrário, ela sofria 12 anos daquelas enfermidades. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou, o milagre aconteceu e a coisa foi invertida pelo lado bom, né? E creio eu, com certeza, aqueles pais daquela menina se alegrou muito, mas é aquela coisa, né? Ela foi ressuscitada. Agora a Bíblia não relata e não fala se ela terminou os seus dias na presença do Senhor, porque é importante a gente conquistar as coisas aqui, adquirir os bens, mas ao morrer, irmão, nada iremos levar, tudo aqui irá ficar. E Apocalipse 14:3 diz que bem-aventurados os que morrem no Senhor, descansarão dos seus trabalhos e as suas obras nos acompanharão. Sabemos que a única coisa que nós levamos é as obras que a gente faz para Deus, né? A gente vem aqui fazer esse trabalho não em vão, né? Com certeza há uma recompensa do Senhor, pois Ele está vendo o nosso esforço, né? A nossa luta, né? Para fazer a obra do Senhor. Poderia muito bem estar em casa descansando, não adianta também, levanta 5h30 da manhã, vai ir trabalhar, mas a gente, por isso, nunca deixamos de vir um culto aqui para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Os irmãos, some com a gente, ajuda a gente aqui nesse trabalho, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho, né? Precisamos dos conselhos, dos irmãos, né? Para nos ajudar, né? Para que o trabalho aqui nesse lugar ele venha prosperar. Convido os irmãos a ficar de pé. E também eu quero fazer um convite, procurando se tem alguma pessoa